Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 4. Você vai abrir a sua Bíblia, vai deixar aí aberto, como eu geralmente peço, para você abrir a sua Bíblia e deixar aberta, e daqui a pouquinho nós vamos lê-la. Mas antes disso, eu quero perguntar se você está animado para 2021. É uma pergunta difícil de se fazer, né? Porque a gente fica assim, eu falo que eu estou ou não estou, né? O que nos aguarda? A gente achou que já tinha passado o pior da pandemia, de repente a coisa voltou, ficou difícil, não é? O que nós podemos esperar de 2021? Mas, ao mesmo tempo, a euforia dos novos começos toma conta do nosso coração. E nós somos assim. Quando nós estamos diante de uma nova estação, de um novo começo, nós ficamos eufóricos, ficamos felizes, fazemos planos. A gente acha assim, tudo que a gente não conseguiu fazer em 2020, agora a gente vai conseguir fazer em 2021. Né? Então, metade da minha lista do que eu quero fazer em 2021 é o que eu não pude fazer em 2020. Né? E aí a gente começa 2021 cheio de sonhos, cheios de planos, com várias metas, vários objetivos. Eu não sei você, mas é muito comum as pessoas fazerem as resoluções de ano novo. E eu sempre falo sobre isso, até porque eu não sou contra a resolução de ano novo, não. Particularmente, eu não faço muitas, né? Eu faço algumas só que eu tenho certeza que eu vou conseguir alcançar. Por exemplo, em 2020 eu alcancei a minha meta, que era ficar mais careca. Eu falei, eu vou terminar 2020 com menos cabelo do que eu comecei. E consegui. Você viu? Nem precisei me preocupar muito. Então, eu geralmente tento assim naquilo que eu não vou errar. Né? Então, agora em 2020 eu queria perder uns quilos. Aliás, em 2021 eu queria perder uns quilos, né, que eu estava assim, com um pouquinho de quilos a mais. Aí eu falei, bom, para eu garantir que eu vou perder alguma coisa em 2021, o que eu fiz? No Natal e no Ano Novo, já peguei uns 5 a mais, entendeu? Porque aí eu, com certeza eu vou conseguir alguma coisa em 2021. Eu ia começar a academia, só que o dia 1º de janeiro caiu na sexta-feira. Aí você vai começar o negócio na sexta-feira? Tem que começar na segunda. Mas segunda já era dia 4. Então, aí eu falei, fica para 2022. Né? Já, a academia não vai dar, porque não deu para começar certinho. Mas a gente tem essa euforia. Tem uma revista americana publicou uma pesquisa feita pela Universidade de Pennington, nos Estados Unidos, que comparou algumas pesquisas sobre esse estado de espírito das pessoas no novo ano. Em 2017, 44% dos entrevistados tinham feito resoluções para o ano novo. 44, menos da metade das pessoas. Outras não estavam tão empolgadas assim com o novo ano, tocaram o barco. Aí essa universidade repetiu essa pesquisa agora no final de 2020 e percebeu que o número de pessoas que estava animada para o início do outro ano, com pandemia e tudo, havia quase dobrado. 83% dos entrevistados fizeram resoluções para o ano novo, estavam empolgados com novos planos, com novos projetos. E isso é muito interessante. O problema é que na mesma pesquisa, o resultado, houve um outro número que não tanto encorajador, é mais desencorajador. Cerca de 70% de todas as pessoas que fazem planos assim para o ano novo, como resoluções, desistem ou esquecem dos seus planos no final de janeiro. Até o final de janeiro, 70% das pessoas já largaram mão. Por que isso acontece? Será que é só falta de persistência? Falta de disciplina? Acredito que possa ser. Mas acontece uma coisa quando a gente faz planos assim, a gente não planeja os desafios, a gente só planeja coisa boa. A gente não planeja que vai ter coisa que vai dar errado. A gente não planeja que a gente vai ser tentado pelo diabo, não é verdade? Aí quando a gente se depara com a realidade, a gente pega aquela nossa lista linda e fala, rapaz, e agora? Mudou tudo, né? A pessoa fala assim, vou fazer uma viagem para o exterior. Aí o dólar fica endemoniado, vai a 10. Aí não deu. Você não planejou isso, você não planejou o desafio. Você não planejou aquilo que vai dar errado. E nós que somos filhos de Deus, precisamos atentar a uma outra coisa, que deve estar sempre na nossa mente. Que nós seremos tentados. Nós podemos sair do estado de euforia para um estado de desafio e tentação
num piscar de olhos. E isto não é errado. Ser tentado não quer dizer que você está em pecado. Todos nós somos tentados. Mas o começo de um novo ano, às vezes ofusca essa realidade. E a gente entra nessa nova estação achando que a gente pode tudo, que se a gente se determinar, que se a gente se programar e tal, que a gente vai conseguir tudo aquilo que a gente vai fazer, e a gente tem milhares de boas ideias, né? E a gente se esquece que nós temos um inimigo chamado Satanás, e que muitas das nossas resoluções, das nossas boas ideias para o novo ano, podem ser sugestões diabólicas que vão nos afastar da vontade de Deus. Podem parecer ótimos planos para 2021, mas será que são os planos de Deus? Será que você está fazendo o plano correto? Será que você está ouvindo o Senhor Jesus ao decidir como será o seu novo ano? Jesus passou por isso. Nós vemos que Jesus também foi da euforia à tentação num piscar de olhos. Nesse texto nós vamos ver que Jesus estava começando o seu ministério. Então Jesus também estava no início de uma nova estação. E era uma nova estação que havia começado com certa euforia. Porque em Lucas capítulo 3, Jesus vai até João Batista, na região do Jordão, na região mais próxima ao Mar Morto, para ser batizado por João Batista. E quando ele está lá, ele está orando, o céu se abre sobre Jesus. E o Espírito Santo vem em forma corpórea de pomba e repousa sobre ele. E de repente uma voz brada dos céus dizendo: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Imagina a euforia de Jesus, imagina a alegria de Jesus, ouvindo essa validação de quem ele era. Como se assim, o ministério de Jesus estivesse começando essa nova estação com o pé direito. É meio esquisita essa frase, né? Do cristão começar com o pé direito. Mas você entende o que eu quero dizer, né? Estava começando bem, cheio de euforia, uma declaração do Pai. O que você pode esperar agora do começo do ministério de Jesus? Ele que havia esperado mais de 30 anos para começar seu ministério, agora vai começar, e a primeira coisa que acontece é o quê? Tentação. A primeira coisa do ministério de Jesus, ele é tentado pelo diabo. Existem muitas tentações escondidas nos novos começos. Existem muitas tentações escondidas no começo de 2021. E nós vamos ver que como Jesus, nós podemos vencê-las. Como Jesus, nós podemos vencer. Veja bem, Jesus, tudo aquilo que ele passou na terra, ele passou enquanto homem. As suas lutas foram enquanto homem, as suas vitórias foram enquanto homem. De modo que quando a gente olha para Jesus, o fato dele ter sido tentado deve ser um alento para nós, porque ele sabe que é ser tentado. Hebreus capítulo 4 diz que nós não temos um sacerdote que não possa se compadecer de nós, mas ele foi tentado em tudo, porém sem pecado. Jesus foi tentado sim, mas ele venceu. E porque Jesus venceu, eu e você podemos vencer também. Amém? Como nós, Jesus foi tentado. E como ele, nós podemos vencer. Como Jesus, nós podemos discernir e vencer as tentações do diabo. Agora não dá nem para eu falar para você falar para a pessoa que está do seu lado, né? Estou triste com isso. Mas você não está tão triste, mas se você puder anotar aí na sua Bíblia, puder anotar aí onde você está anotando, como Jesus, nós podemos discernir e vencer as tentações do diabo. Neste texto aqui, as tentações do diabo a Jesus se manifestaram em 3 sugestões. Quais são essas sugestões? A primeira delas: obedeça aos seus instintos. Faça o que você sentir vontade. A segunda sugestão: escreva a sua própria história. Seja senhor do seu próprio destino. E a terceira sugestão: assuma o lugar de destaque. Você pode. São 3 sugestões que o diabo deu a Jesus, obviamente muito bem camufladas, mas o Senhor Jesus, porque estava cheio do Espírito Santo, discerniu e repreendeu com a Escritura,
e obteve a vitória completa. Graças a Deus. A intenção do diabo era acabar com o ministério de Jesus já na primeira cena. Era fazer com que Jesus saísse do plano original de Deus e assim perdesse todo o seu ministério. Preste atenção. Eu quero, antes da gente ler o texto, eu quero deixar muito claro uma coisa. Apesar de aparecerem 3 sugestões, 3 tentações, o texto diz que Jesus foi tentado por 40 dias. Não é que Jesus jejuou 40 dias, ficou com fome, aí depois teve 3 tentações. Não, foram muitas tentações. Ele foi tentado ao longo de todos esses dias. Assim como eu e você, somos tentados constantemente. A diferença é que Jesus teve discernimento, e é isso que muitas vezes falta para nós. Quando é que é Deus falando? Quando é o meu coração falando? E quando que é Satanás falando? Como diferenciar? Jesus diferenciou, Jesus conseguiu discernir as tentações. Por quê? Ele estava cheio do Espírito Santo, estava sendo guiado pelo Espírito Santo. Mas a tentação do diabo, na verdade, ela é só uma. Ela se apresenta de 3 formas aqui, mas ela é só uma. É a tentação mais velha do mundo. É a tentação que ele apresentou a Adão no paraíso. Seja como Deus. Em 2021, o que o diabo quer para você é que você seja como Deus. Faça os seus planos. Seja como Deus. Faça aquilo que você sentir vontade. Determine o seu próprio caminho. Faça aquilo que te der na telha. Assuma um lugar de destaque. Essas são as tentações que vão bater na nossa porta, mas no final das contas é só uma. Apesar das iscas serem diferentes, o anzol é o mesmo. Se você já foi pescar, você sabe do que eu estou falando. Se você nunca foi pescar, você também sabe, né? Porque é óbvio. Mas, enfim, eu me lembro quando eu era criança, e meu pai me levou para pescar pela primeira vez, e aí tinha que colocar a minhoca no anzol, né? Então, aí ficava olhando assim, aquela minhoca, eu falava, rapaz, sério mesmo? Aí, venci a primeira etapa do nojo, né? Não, eu vou colocar essa minhoca aqui. Aí coloquei a minhoca no anzol. Aí meu pai olhou e falou assim, não, filho, tá errado. Tava tudo torto, assim, a minhoca estava meio de pendurada, já, coitada, sofreu na minha mão. Ela estava pedindo assim, cara, me joga para os peixes, me tira da mão desse menino. Aí meu pai falou assim, não, olha, é o seguinte, o anzol não pode aparecer. Se o anzol aparecer, o peixe não vem. Você precisa esconder o anzol completamente com a isca. Aí ele me ensinou a colocar lá a minhoquinha, aí deu certo. Nem lembro se eu pesquei alguma coisa naquele dia. Mas a tentação funciona mais ou menos assim. Existe um anzol, que é o que vai te matar, e existe a camuflagem, existe a isca. As tentações geralmente são coisas muito boas e ideias muito boas, mas elas escondem um caminho de morte. A grande tentação do diabo é a mesma, o anzol é o mesmo. Vá em frente, faça o que quiser, você sabe o que é melhor para você. No fundo, o convite de Satanás é para que você se rebele contra Deus e se torne o seu próprio Deus. Que é a mesma tentação em que ele mesmo, Satanás, caiu. É a mesma tentação que ele apresentou para Adão no jardim. Sereis como Deus. Ele apela para esse desejo que nós temos de definir a nossa própria história, de fazer a nossa própria vontade. E aí ele esconde este anzol e essas tentações para nos enganar. Satanás queria que Jesus, apoiado na sua filiação divina, tomasse uma posição de autonomia, de protagonismo. Ele queria que Jesus desse passos em alguma determinada direção sem consultar a Deus. Que Jesus assumisse o controle da sua própria vida, pervertendo assim a missão de Jesus, que veio como servo. Jesus é servo de Deus, e no deserto ele estava sendo tentado se ele iria abandonar a posição de servo e se tornar senhor de si mesmo, ou se ele ia continuar como um servo obediente a Deus. Então Satanás tenta para tirar Jesus da posição de servo.
Ele queria que Jesus agisse por conta própria, não se submetendo à voz de Deus. E Jesus, apesar de ser Deus, ele não usurpou o ser igual a Deus. Ele permaneceu nessa posição de servo e venceu. Antes de continuarmos, vamos ler o texto? Lucas capítulo 4, versículo 1. Na plenitude do Espírito Santo, Jesus voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito para o deserto. Deixa eu abrir um parênteses aqui, nestes dois primeiros versículos. Na plenitude do Espírito, ou cheio do Espírito Santo, deixa eu ler aqui na NVI, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão, que ele tinha sido batizado, ele saiu do estado de euforia, e foi levado pelo Espírito ao deserto. Interessante como o Espírito Santo conduz Jesus ao deserto. E às vezes a gente acha que quando nós estamos enfrentando algum deserto, algum período de tentação, algum período de dificuldade, a gente logo atribui isso ao diabo, as nossas dificuldades, as nossas crises. Isso é coisa do inimigo. Mas Jesus, cheio do Espírito Santo, foi guiado pelo Espírito para obter vitória ali. E meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa, se você encontrar dificuldades em 2021, o que vai acontecer, não seja enganado de que pelo fato de você estar passando uma provação, um momento difícil, isso é porque o diabo está tendo vitória sobre você, é porque o diabo está fazendo isso e aquilo. Não. Muitas vezes, cheios do Espírito Santo, nós somos levados por Deus a lugares difíceis, onde nós precisamos obter vitória sobre o inimigo. O Espírito não abandonou Jesus no deserto, ele guiou Jesus ao deserto e permaneceu com Jesus o tempo todo. Então você, quando passa por momentos difíceis, não está sozinho. O Espírito Santo está com você, confie em Deus em 2021. Que ainda que você passe desse estado de euforia para o desafio, na semana que vem, você está sendo conduzido por Deus. Ele não te abandona. Ele está com você. Permaneça fiel ao Senhor. Não abandone a posição de servo e tente resolver as coisas na força do seu próprio braço. Submeta-se à voz do seu Pai Celestial. Ele está com você, amém? Mas olha só, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. O diabo não deixa mole para ninguém. Nem Jesus. Olha que ser audacioso. Se o diabo não se intimidou com o próprio Jesus e foi até lá tentá-lo, nós podemos entender que ele fará o mesmo conosco. O diabo não tem uma etiqueta, né? Não, agora eu tento, o irmão, agora eu não tento. Coitado, a pessoa está passando por uma dificuldade financeira, eu não vou tentar ela agora, né? Coitada, vamos deixar ela ficar bem, melhor, aí depois eu tento ela. O diabo não tem esse tipo de finesse, esse tipo de etiqueta, esse tipo de regra ética de conduta, não. Ele não olha as pessoas e fala assim, puxa vida, aquela pessoa está com alguém doente na família, está passando o pior momento da vida dela. Não vou tentar ela agora não. Não. Ele é sujo. Se ele tentou o nosso Senhor, com certeza ele nos tentará. Só que muitas vezes as pessoas não colocam isso na listinha de coisas que vai acontecer em 2021, né? Tá lá 2021, vou casar. 2021, vou viajar para o exterior. Vou aprender um novo idioma. Vou ser tentado pelo diabo. Ninguém coloca isso na lista. Ninguém coloca. Realmente não deve ser um objetivo seu ser tentado pelo diabo. Mas você deve saber que isso vai acontecer. E se você for consciente disso, melhor você vai estar para discernir o que fazer. Bom, olha só como é que Jesus entra nessa estação. Como é que ele entra nessa nova fase? Ele tira 40 dias para jejuar no deserto. Isso é parecido ou não com aquilo que a gente faz? Pensa bem. A gente já fez as resoluções, a gente já fez os planos, alguns já refizeram o orçamento, alguns né, já começaram os seus novos projetos. Tudo com base na euforia. Jesus não. Jesus começa uma nova estação, consciente de que ele precisa
de discernimento. Então, ele se isola, ele deixa as multidões, vai para um secreto, vai para um tempo de solitude, onde ele pode ouvir a Deus, onde ele pode ter tempo para orar, para ouvir a voz do Espírito Santo. Ele entende que essa nova estação é decisiva. E por isso ele não pode entrar nela de qualquer jeito. Quantas vezes a gente entra nas novas estações com base na euforia? Eu quero te convidar, meu irmão, agora no começo de 2021, você parar um pouquinho. Tira o pé do acelerador, amém? Amém ou não? Tira o pé do acelerador. Desliga a televisão, desliga o telefone. Faz um jejum aí de rede social. Faz algum jejum para você poder se concentrar, porque nós estamos entrando em um ano que pode ser decisivo para a sua história. Você não pode entrar distraído, não pode entrar de qualquer jeito. E Jesus então entra nesta nova estação consciente, firmado, fincado. Ele não está sendo jogado que nem uma bolinha de ping-pong. Vou fazer isso, vou fazer aquilo lá. Tive uma ideia bacana, vou fazer isso. Não. Ele está ouvindo a Deus. No final do ano passado, conversei com a minha esposa, comecei a fazer alguns jejuns, comecei a tirar um tempo de solitude, um tempo de afastamento de algumas coisas que estavam me roubando o tempo e me roubando a atenção. Para entrar em 2021 afinado, sintonizado na voz de Deus, e é isso que Jesus fez. Então esse é o primeiro conselho para você. Nós vamos falar disso no final da mensagem, na parte dos conselhos mais práticos, mas eu quero convidar você a refletir. Você entrou no ano de qualquer jeito? Para um pouco, vai para o lugar de oração, desmarca alguns dos seus compromissos, online, principalmente os presenciais, mas os online também desmarca, sai um pouco das redes, vai para um lugar onde você pode ficar em silêncio, onde você pode ouvir o silêncio. Não é interessante que a primeira tarefa do ministério de Jesus não está relacionada com ativismo? Não é para fazer alguma coisa, é para estar coram Deo, diante da face do Pai. Essa é a primeira atividade para mim em 2021, é a primeira atividade para você. Encontre-se com o seu Pai Celestial, desacelera. Amém? Senão você vai ser engodado por essas tentações. Bom, vamos ler então a partir do versículo 2. Onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias, e ao fim deles teve fome. O diabo lhe disse: se és o filho de Deus, manda esta pedra transformar-se em pão. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem. O diabo então o levou a um lugar alto e mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo. E lhe disse: eu te darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e eu posso doá-los a quem eu quiser. Mentiroso. Então, se me adorares, tudo será teu. Jesus respondeu: está escrito, adore o Senhor seu Deus e só a ele preste culto. Então o diabo o levou a Jerusalém, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se és o filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, para que o guardem. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: dito está, não ponha à prova o Senhor seu Deus. Tendo terminado todas essas tentações, o diabo o deixou até a ocasião oportuna. Interessante, né? Então, por 40 dias Jesus é tentado e ao final delas o diabo se retira, mas ele não se retira completamente, ele se retira até ocasião oportuna. Jesus foi tentado durante toda a sua vida. Se não fosse assim, nós não poderíamos nos identificar com ele, uma vez que nós somos tentados a vida toda.
Mas ele não pecou, porque Jesus cultivava esta vida de discernimento, esta vida diante da face de Deus. Mas vamos pensar um pouquinho sobre como que o diabo camuflava estes anzóis. Como que ele tentava Jesus. A primeira sugestão do diabo é: obedeça aos seus instintos, Jesus. Você está com fome? Tá essa pedra aqui. Você é filho de Deus. Já que você é filho de Deus, para que passar fome? Transforma esta pedra em pão e então coma. Aqui Satanás oferece uma saída rápida para Jesus saciar sua fome. Obviamente não seria pecado se Jesus transformasse a pedra em pão para comer. Mas o que ele queria fazer, lembre-se, era fazer com que Jesus saísse da posição de servo e se tornasse Senhor. Durante toda a sua vida, Jesus assumiu o lugar de servo. Por isso que ele foi batizado por João Batista. E não o contrário. Quando Jesus vai batizar João Batista, o que João Batista diz? Ei, tem alguma coisa errada. Eu é que tenho que ser batizado. E você que tem que me batizar. Os lugares estão trocados. Você está no meu lugar e eu estou no seu. Exatamente. O batismo de Jesus é um prenúncio da sua morte. Porque na cruz do Calvário houve também uma substituição. Ele estava no meu lugar para que eu pudesse me tornar filho. Então o ministério todo de Jesus foi um ministério de serviço e substituição. Por isso que ele lava os pés dos discípulos, assumindo o lugar de servo, quando na verdade eles deveriam lavar os pés de Jesus. Perceba que o diabo sabe disso e quer que Jesus saia logo dessa posição. Porque o que o diabo não suporta é alguém submisso à vontade de Deus. O diabo não quer que você adore a ele. Você pode adorar a si mesmo, pode adorar qualquer coisa, desde que você não adore a Deus. Mas Jesus era um servo fiel. E ele chega para Jesus e fala: Jesus, você está com fome? Transforma essa pedra em pão e come. Quando ele diz, se és o Filho de Deus, algumas pessoas acreditam que ele estava tentando colocar Jesus em dúvida sobre a sua identidade. Por quê? Ele havia ouvido no batismo: tu és meu filho amado em quem me comprazo. E agora ele chega na tentação e o diabo fala assim: se és o Filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Como se ele estivesse tentando fazer Jesus provar alguma coisa, tentando colocar dúvida na cabeça de Jesus se ele realmente era o Filho de Deus ou não. Eu creio diferente. Pelo texto, a palavra se és o Filho de Deus também pode ser traduzido já que és o Filho de Deus, ou uma vez que você é o Filho de Deus, Jesus. Está óbvio, eu nem estou questionando isso, porque seria muito estúpido de Satanás questionar Jesus se ele era o Filho de Deus ou não. Jesus, com 12 anos, já estava no templo dizendo: eu estou na casa do meu pai. Jesus sabia quem era. Jesus sabia que ele era Filho de Deus. Então, a tentação do diabo não era que Jesus questionasse a sua filiação, antes abusasse dela. O diabo não está tentando puxar Jesus, dizendo: não, você não é filho de Deus, tentando colocar dúvida nele. Ele estava tentando empurrar Jesus para que Jesus abusasse desta filiação. Jesus, você é filho de Deus, é claro. Então, para que ficar passando fome? Assume esse lugar que é seu, de filho de Deus, de poderoso. E eu sei que Deus não mandou, mas você está com fome. Que mal tem? Era o convite para que ele usasse esse poder sobrenatural para satisfazer os seus desejos. Essa isca está em todo lugar na nossa cultura. Faça o que você sentir vontade. Você é livre. Cara, está sentindo vontade de fazer o que você faz, cara. Está sentindo vontade de comer, come. Está sentindo vontade de casar, casa. Não quer mais casar, quer divorciar, divorcia também. Sabe? Está sentindo vontade de ficar com alguém, fica. Está sentindo vontade de dormir, dorme. É assim. Guie-se pelos seus desejos, aquilo que você sentir. Cara, Deus não vai se opor a isso. Você é filho de Deus. É ou não é verdade? Tem algumas frases que são interessantes que eu vejo por aí, nas frases, nos posts de Facebook e Instagram, que é assim, tipo: se te faz sentir, faz sentido. Já viram essa?
Se te faz sentir, faz sentido. Então você pode fazer. Tem outra que é, não é errado, ou nada é errado se te faz feliz. Cara, essa é a melhor, né? Nada é errado se te faz feliz. Se você quer, cara, não é errado. Hitler curtiu isso, né? Tipo assim. Essa tentação é sempre a mesma. Foi isso que aconteceu com Esaú, lá em Gênesis capítulo 25. Esaú era o primeiro filho de Isaque, e ele tinha o direito à primogenitura, a bênção de Deus. Aí ele chega um dia cansado, com fome, sente o cheiro de um guisado de lentilhas que o seu irmão estava preparando, e fala, rapaz, me dá um prato desse, cara. E aí Jacó, naquele tempo o enganador, fala assim, eu até te dou esse prato, mas aí você me vende o seu direito de primogenitura, você me vende a sua bênção, a bênção de Abraão. E Esaú fala assim, cara, eu quero mais, é comer, cara, eu estou com fome, de que me vale o meu direito de primogenitura? Foi guiado pela barriguinha, e abriu mão dos planos de Deus, porque seguiu a barriguinha. Outras pessoas não seguem só os seus desejos de fome, mas podem ser desejos sexuais, são impulsos sexuais, que se você for guiado por eles, você vai acabar num caminho muito distante daquilo que Deus quer para você. Quantas pessoas estão num casamento, estão passando por dificuldades, aí começam a flertar com alguém de fora, e aí às vezes ouvem elogios que não ouvem mais em casa, né? Aí fica assim, entra naquela crise, aí fala assim, puxa, mas eu estou nesse casamento triste, Deus não quer que eu fique triste, não é verdade? Deus é um pai de amor, Deus quer que eu seja feliz. Faz todo sentido, não faz? Mas na verdade, essa pessoa está sendo guiada por um desejo, por aquilo que ela quer, está sendo guiada pela sua vontade sexual. E aí arruma várias explicações para camuflar esse anzol, mas é um anzol. Foi assim que aconteceu com Davi, que estava lá no seu palácio, e de repente ele olha para o balcone vizinho ali e vê uma bela senhora tomando banho. Aí ele fala, deu fome. Meu Deus do céu. Deu fome, né? Aí manda chamar a moça. Ele se deita com ela, se torna adúltero. Mais à frente da história, se torna um assassino. E tudo porque ele viu a postagem daquele adolescente dizendo, não é errado se te faz feliz. Se te faz sentir, faz sentido. Lógico que o diabo não ia chegar para Davi e falar assim, Davi... Não, e mais à frente da história, Davi perde toda a sua família por causa disso. O diabo não vai chegar para Davi e falar assim, Davi, rapaz, tem uma proposta para você. O que você acha de numa tacada só, você se tornar adúltero, assassino e ainda perder toda a sua família? O que você acha? Pô, é lógico que não, ninguém vai aceitar isso. É por isso que o diabo nunca apresenta assim. É sempre assim, não, eu estou buscando a minha felicidade. Não, eu estou buscando aquilo que é melhor para mim. E aí as pessoas que são guiadas pelos seus desejos, aparentam ser livres. Mas na verdade, elas são escravas de si mesmos. Ou de si mesmas. Porque o desejo que bate sai. O desejo que aparece me leva. E aí nós criamos uma cultura de fraqueza moral, onde uma pessoa não tem poder para dizer sim e não, para refrear os seus próprios desejos. Aí é assim, vira o que virou. Tem uma entrevista que aconteceu em março desse ano, dia 1º de março de 2020, no Altas Horas da Globo. E tinha uma atriz lá, que é uma comediante também do Porta dos Fundos, chamada Letícia Lima, e ela falou uma coisa que eu falei assim, puxa vida, eu tenho que anotar isso, para usar na hora certa. Ela disse o seguinte, sempre tive essa coisa de ser muito livre. Para mim, as pessoas não têm gênero. Eu acho que eu nem tenho nomenclatura para dizer o que eu sou. Eu sou o que eu estiver sendo na hora. Está aí. É isso. Eu sinto, eu faço.
Não tenho nenhum tipo de barreira moral contra os meus próprios desejos. Aquilo que eu sinto, eu boto para fora. O diabo está dizendo para Jesus, cara, não tem problema, você só está com fome, transforma essa pedra em pão e come. Mas Jesus sabia que ele não deveria fazer aquilo por quê? Em primeiro lugar, porque ele estava em jejum. Ele estava num tempo de dependência de Deus. Ele sabia que quem provia para ele era o Senhor. Inclusive no texto de Mateus, se eu não me engano, da tentação de Jesus, quando a tentação acaba, os anjos vêm e servem Jesus. Mas Jesus sabia que ele não poderia ser guiado pelos seus próprios desejos, muito menos usar o poder divino para fazer uma satisfação rápida, para se gratificar rapidamente. Queridos, em 2021, nós seremos tentados a fazer tudo aquilo que a gente sente vontade de fazer. A gente vai ser tentado a saciar os nossos desejos a todo custo. E essa é a idolatria do desejo. Somos tentados a fazer qualquer coisa, mesmo que seja inapropriada, em trocas de satisfação. Talvez você já tenha decidido fazer uma viagem porque você queria muito. Você foi guiado pelo seu desejo de fazer uma viagem. Talvez você colocou uma meta para você, de ficar saradona na academia. Não porque isso tenha algo a ver com a sua saúde, mas porque você quer se tornar desejável aos olhos das pessoas. Está sendo guiado pelos seus desejos. Vê como que as nossas resoluções de ano novo, elas muitas vezes podem ter sido adulteradas pelas tentações do inimigo. Transformar pedra em pão é ser comandado pelo desejo a ponto de subverter não só a provisão de Deus, mas a própria natureza das coisas. Veja bem, alguém que é guiado pelo desejo e transforma pedra em pão porque sentiu vontade, essa pessoa guiada pelo desejo, quando ela sentir ódio, ela não vai transformar pedra em pão, mas ela vai transformar o irmão em inimigo, para poder matá-lo. Perverte a natureza das coisas. Uma pessoa que é guiada pelo seu desejo sexual a todo custo e faz aquilo que sente vontade, ela não transforma a pedra em pão, porque a fome não é de alimento, mas ela transforma uma pessoa em objeto sexual. Porque aquilo está servindo ao desejo dela. Olha como que é perigoso a gente ser guiado pelo nosso desejo. Como que a gente sai do lugar de dependência de Deus e começa a perverter relacionamentos, perverter a ordem da criação. É muito perigoso. Mas como que Jesus respondeu? Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ele está dizendo, Satanás, eu estou com fome, mas eu não vivo só desta comida. Eu vivo da palavra do meu Senhor. E mais importante para mim do que satisfazer os meus desejos, é ouvir o meu Pai Celestial. E é por isso que eu vivo. Eu não vivo para saciar os meus desejos, eu vivo para ser guiado pelo meu Pai Celestial e desfrutar da sua companhia, desfrutar da sua aprovação, desfrutar da sua alegria. Amém? Isso é real sobre você. Você não deve viver nem fazer planos em 2021 para saciar suas próprias vontades. Mas o seu primeiro plano deve ser, eu quero ouvir a Deus de tal forma em 2021 que Ele me sacie em todas as áreas. E aí, quando eu tiver alguma necessidade, eu sei que Ele vai prover. Eu sei que Ele vai providenciar aquilo que eu preciso. Mas eu não quero ser guiado pelos meus próprios desejos. Amém? Essa é a resposta de Jesus. Eu não deixarei que os meus instintos me afastem da vontade de Deus. Minha provisão vem dEle. Por isso, eu não vou viver para satisfazer as minhas vontades, mas para me alimentar dEle. Em segundo lugar, a segunda sugestão que o diabo traz é, escreva a sua própria história. Jesus, você é o Filho de Deus. Eu vou te dar uma alternativa para você cumprir aquilo que Deus falou que você vai cumprir. Não é bem aquilo que Deus, tipo, o caminho de Deus, mas você é filho de Deus, você pode escolher um outro caminho, um caminho que é melhor. É ou não é verdade? Onde está essa tentação? Está ali no versículo 5. Ele diz, então o diabo levando-o a um lugar elevado,
a um lugar alto, mostrou-lhe nos relances todos os reinos do mundo. Ele disse: eu te darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados, e eu posso doá-los a quem eu quiser. Então, se me adorares, tudo será seu. Aqui Satanás está dizendo a Jesus: eu sei a que você veio, eu sei que você é um rei, eu sei que você deseja reinar sobre todas as coisas, eu sei que este é o seu objetivo final. Mas na verdade eu vou facilitar as coisas para você aqui, Jesus. Eu vou te oferecer uma coisa que você não pode negar. Eu desisto. Já pensou nisso, gente? O diabo desistindo, saindo do jogo? Eu me rendo. Eu tiro meu time de campo. A única coisa que você precisa fazer é se prostrar e me adorar. E aí eu te entrego tudo. Para que você vai passar 4 anos aqui, sentindo fome igual você está sentindo fome? Você vai ser traído, você vai apanhar, você vai ter que morrer numa cruz. Para que tanto sofrimento? Faz diferente, cara. Faz o seu próprio caminho. Vamos mudar a rota. Você pode. Escreva a sua própria história. Seja senhor do seu destino, Jesus. Para que ficar obedecendo um script que não foi você que escreveu? Para que ficar submisso a um plano do seu pai, se você pode fazer algo muito melhor? Em outras palavras, ele quer dizer: não precisa fazer as coisas do jeito de Deus. Aqui está o prêmio. Você pode decidir como que você vai conduzir a sua vida. E quer saber? Vai dar tudo certo no final. Faça do seu jeito. Gente, tem muitos planos para 2021 que estão sendo feitos com base nessa premissa. Parece que está demorando essa promessa de Deus aqui, tipo Abraão e Sara, né? Deus falou que vai dar um filho, está demorando, eu vou arrumar uma outra estratégia, eu vou dar um jeito para cumprir esse negócio mais rápido, porque do jeito de Deus não está sendo muito bom. A gente é dono de avaliar os planos de Deus, ou como Deus faz as coisas, e achar que a nossa opção é sempre a melhor. Isso é uma tentação do diabo, que vai aparecer em 2021, esteja certo disso. Tem um poema famosíssimo do William Ernest Henley, de 1875, chamado Invictus, onde ele diz assim: não importa quão estreito o portão, quão repleto de castigo a sentença, eu sou o senhor do meu destino, eu sou o capitão da minha alma. Lindo e potencialmente diabólico. Eu sou o senhor do meu destino, o capitão da minha alma. Isso apela para o nosso desejo de autonomia, de escrever a nossa própria história, de não fazer o que todo mundo está fazendo porque todo mundo está fazendo. Não, eu quero afirmar a minha vontade, eu quero afirmar a minha autenticidade, eu quero fazer as coisas do meu jeito. Grande tentação. Querido, você tem um Pai Celestial, você foi criado por Ele para cumprir um propósito, e Ele já escreveu a história. Ele tem esse caminho, esse propósito para você descobrir nele, em relacionamento com Ele, sendo guiado em cada passo pelo Espírito Santo. Isso é muito melhor daquilo que você pode escolher para si mesmo. Muito melhor. O engano do diabo é que o plano de Deus dói mais do que o seu. Que o plano de Deus demora mais do que o seu. E que você sabe melhor das coisas. Essa era a tentação que ele fez a Jesus. Em 2021, você e eu seremos tentados a tomar o destino nas nossas mãos e fazer os nossos próprios planos, projetos, e depois pedir: Deus, abençoa o meu projeto. Ao invés de perguntar: Deus, qual é o teu projeto? Não, a gente faz o nosso e depois pede para Deus abençoar. Ao final, essa tentação é para que você se veja independente da história de Deus, como se você fosse um desbravador de si mesmo. É um convite para você deixar o lugar de criatura e virar criador. É um convite para você sair do lugar de servo e se tornar senhor de si mesmo. Grande tentação. Qual foi a resposta de Jesus? Está escrito. Mais uma vez Jesus responde com a escritura: adore o Senhor, apenas adore ao seu Deus e só a Ele preste culto. Jesus disse: eu não me prostrarei diante de ninguém a fim de obter aquilo que só o Senhor meu Deus pode me dar. Eu não buscarei atalhos. Eu
perseverarei, ouvindo e obedecendo ao Senhor. Não importa as minhas boas ideias, eu só vou fazer aquilo que o Senhor me mandar fazer, porque eu sou servo, porque Ele é o meu Pai Celestial. Ainda que o plano de Deus envolva sofrimento, se envolver sofrimento, eu sofrerei. Se demorar, eu esperarei, mas eu não me apartarei da vontade, do conselho do meu Pai Celestial. Você pode dizer isso no seu coração? Que em 2021 você vai se comprometer integralmente para que todos os planos de Deus venham a cabo na sua vida do jeito que Deus planejou? E que se tiver algo que você queria muito alcançar em 2021, mas Deus quer que você alcance em 2022, você não vai buscar atalho. Você vai descansar nele. Em terceiro lugar, a terceira sugestão: assuma o lugar de destaque. Isso apela para o nosso desejo por admiração. Depois de Jesus citar as Escrituras 2 vezes, para repreender o diabo muda de estratégia. Agora ele não dá ideia, ele cita a Escritura, e cita fora do contexto, como diz o pastor Vinícius, é o melhor pregador de texto fora de contexto, é o diabo. E ele torce a Bíblia para tentar convencer a Jesus a tentar a Deus. Vamos ler essa parte do texto? Versículo 9. O diabo o levou a Jerusalém, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se és o filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens, ó Jesus, você gosta da Bíblia? Está lá. Ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito para o guardarem, com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Deixa eu refletir um pouquinho sobre o começo desse versículo, porque eu não sei se você é assim, mas quando eu leio um negócio esquisito na Bíblia, eu paro e fico assim, pô, o que isso aqui quer dizer? Como assim? O diabo levou Jesus para Jerusalém? Tipo teletransporte, deu uma visão. O texto não fala de visão, fala que ele levou Jesus a Jerusalém. Eu sempre fiquei pensando, não sei se eu já falei, mas eu sempre fiquei pensando, como é que o diabo tentou Jesus? Se era serpentinha, cobrinha, se ele materializou. Mas tudo nos leva a entender que estas ideias eram ideias, tentações que vinham na mente do próprio Jesus, e que ele precisava discernir a voz de Deus, destes próprios pensamentos que eram lançados pelo inimigo. Então Jesus vai para o deserto, essa é a cronologia da coisa. Jesus é batizado, vai para o deserto, provavelmente deserto da Pérea, para o lado de lá do Jordão, e começa a caminhar, e fica 40 dias em jejum. Ao final dos 40 dias ele sente fome, e aí nós temos esse relato dessa primeira tentação. Ele vence, então ele começa a caminhar de volta a Jerusalém. Ele sai do vale e sobe na região montanhosa, que é ali a região da Judéia. É ali que ele tem a segunda tentação, quando ele está vendo os reinos a partir daquele monte elevado. E ele vence a segunda tentação. E ele vai para Jerusalém a fim de entregar o jejum no templo, que era uma prática comum naquela época. Entregar o jejum no templo. Ele chega em Jerusalém, e aí já tem muitas pessoas novamente, né? Sacerdotes, pessoas sacrificando, pessoas ensinando a Bíblia, a Escritura, né? A Torá, pessoas adorando a Deus, o ofício sacerdotal rolando, e Jesus está lá no templo para entregar o jejum. Aí o diabo fala assim: Jesus, você é demais, cara, você venceu a tentação. Aí Jesus para no canto sudoeste do templo, que é o ponto mais alto. O templo tem todo o mesmo tamanho, só que abaixo do templo tem níveis, né? Tem um vale aqui, um vale menos alto aqui e um vale bem alto aqui embaixo. Jesus vai para essa parede onde é o ponto mais alto do templo, e o diabo fala: Jesus, se joga, pula, velho, olha que doideira, pula. Sabe por quê, Jesus? Tem uma profecia em Malaquias, de que o Messias, quando ele fosse se manifestar, ele se manifestaria a partir do templo. Ok? A partir do templo. Onde é que você está, Jesus? No templo. Você está começando o seu ministério. Deus te trouxe aqui, cara, para você se manifestar para as pessoas. Pula, se joga. Porque a Bíblia diz que os anjos não vão deixar você cair. E você, mano, vai ser segurado pelos anjos em pleno ar. Um negócio meio assim, Marvel, meio super-herói.
E aí as pessoas vão olhar, cara, e elas vão saber que você é o Messias. E elas vão vir até você e elas vão adorar a Deus. Jesus, glória a Deus. Ele faz o plano dele parecer a vontade de Deus. E o Messias vai fazer aquilo que... Jesus, esquece cruz. Essa ideia é melhor. Eu sei que Deus não mandou você pular. Eu sei que é perigoso pular. E eu sei que você talvez não deveria pular. Deus nunca mandou ninguém pular de um negócio assim. Mas pula, porque está na Escritura. Coloca Deus contra a parede. Ele falou que ele vai fazer, ele tem que fazer. Coloca aqui. E você é filho do rei. Você é filho de Deus. Você não vai passar fome não. Você vai prosperar. Coloca Deus contra a parede. Que Deus já profetizou aqui na palavra. E aí, cara, quando você prosperar, as pessoas vão ver a sua prosperidade e elas vão adorar a Deus. Olha que maravilhoso. Todo mundo sai ganhando, né? Todo mundo sai ganhando. E aí Jesus diz: não tentarás ao Senhor teu Deus, não põe à prova o Senhor seu Deus. O que quer dizer isso? Em primeiro lugar, a gente já está caminhando para o final, mas eu quero abrir um outro parênteses aqui. Lembra que Jesus está no templo? Ele está em Jerusalém, no lugar do culto, com sacerdotes ao redor dele, com pessoas adorando, no lugar da celebração religiosa. E lá dentro, o diabo está jogando tentação e ideia errada na cabeça de Jesus. Isso me traz tanto temor, gente. Porque onde é que nós estamos? Nós estamos num templo. Nós estamos no lugar da adoração. Nós estamos entre sacerdotes. Mas mesmo assim, o diabo continua nos tentando. Mesmo quando nós estamos nesse lugar, mesmo enquanto eu estou neste púlpito, o diabo pode me tentar. Eu não sei se você já fez isso. Está aqui no culto. Aí chega uma pessoa, senta lá do outro lado, aquela pessoa que você teve algum problema, né, o relacionamento não está legal. Aí você está aqui, na adoração, olha para o lado e... Nossa, que falso, ainda vem na igreja. Caramba, como que às vezes a gente não percebe. E aí logo depois a gente levanta a mão e continua orando. Pastor Moody, um evangelista famosíssimo nos Estados Unidos, um grande avivalista, conta que certa vez ele estava pregando e quando ele terminou sua pregação, desceu do púlpito, veio conversar com ele um homem que não gostava dele, que era crítico dele, um desafeto. E esse cara chegou e falou assim para ele: Pastor Moody, esse foi o melhor sermão que eu já ouvi. Você é o melhor pregador que eu já ouvi. Aí o Moody falou assim: obrigado, não precisava nem ter falado isso, porque o diabo já tinha me falado quando eu estava lá no púlpito. Antes de eu descer aqui, o diabo já tinha me falado isso. Meu irmão, seja sensível à voz do Espírito, perceba as ideias erradas, as tentações. Em 2021 nós seremos tentados a colocar Deus à prova. Mais uma vez a tentação é a mesma, né? Assuma as rédeas do seu ministério, se aproprie das promessas de Deus. Você vai glorificar a Deus, as pessoas vão olhar para você voando, né? Vão se maravilhar. E olha como que isso vai ser bom para o reino. Tentar a Deus é torcer a Bíblia para ela se encaixar na nossa desobediência e na nossa precipitação. Tentar a Deus é ir além do que é aquilo que Ele mandou, achando que por causa do amor dele nada vai dar errado. É colocar Deus contra a parede e abusar das promessas dele em benefício próprio. É isso que é tentar a Deus. Quer um exemplo? Sabe quando você está dirigindo acima da velocidade da via e de repente você vê passando a lombada eletrônica? Na hora que você vê, já viu, né? Aí você fala: oh Deus, cancela essa multa. Quando você voluntariamente desobedece regras e depois joga a culpa e a responsabilidade para Deus, colocando Ele e o amor dele contra a parede. Já viu isso? Deus, se o Senhor me ama de verdade, faz tal coisa. Prova que o Senhor me ama. Esquece disso aqui, eu nunca
Nunca faça essa oração. Se você precisa de alguma prova de que Deus te ama, ela está na cruz. Tentar a Deus é gastar mais daquilo que você ganha e depois pegar a Bíblia e falar assim: mas Deus, está na tua promessa que o Senhor vai abrir as janelas do céu, que o Senhor vai me fazer prosperar, está aqui, o Senhor está sendo infiel, seja fiel à sua palavra. Ei. Alguém te deu essa ideia, ela veio lá do enxofre, da profundeza, porque você voluntariamente desobedece a Deus, voluntariamente você se coloca numa enrascada e depois fala que isso é culpa de Deus, é que é Deus que tem que ser fiel para te tirar. Era isso que o diabo estava falando para Jesus fazer. Se joga, porque Deus é obrigado a te salvar. Deus não é obrigado a nada. Principalmente quando você viola princípios e depois coloca Deus na enrascada. Tentar a Deus é se viciar em pornografia e depois pedir para Deus salvar seu casamento. Deus pode salvar? Pode. Deus quer salvar seu casamento? Quer, mas você quebrou princípios. Você voluntariamente cruzou esse limite. Isso não é uma questão de fidelidade de Deus, é uma questão de obediência sua. É flertar com o pecado, é nunca orar com seus filhos, é não ser um exemplo de um homem segundo o coração de Deus, de uma mulher segundo o coração de Deus, e depois quando seus filhos crescem sem referência, eles se perdem. E aí você pega a Bíblia e fala: o Senhor falou, crê no Senhor Deus, será salvo tu e a tua casa, eu creio no Senhor, agora meu filho está aí se perdendo no mundo, e coloca Deus contra a parede, contra aquilo que ele falou, sendo que você violou princípios. Isso é tentar a Deus. Deixa eu dar um testemunho rápido. Já falei que eu estou em jejum, nesse período de começo de ano, obviamente não estou naquela categoria de Jesus, né, quando Jesus diz que eles só fazem para se aparecer, mas é porque eu preciso de muito discernimento, irmãos. Eu estou buscando muito ao Senhor nesse começo de ano, estou tentando sair da euforia e ir para o meu deserto particular, guiado pelo Espírito Santo, porque eu preciso de discernimento. Eu não posso começar 2021 desatento. Hoje eu estou usando a camiseta da Escola do Discípulo. A Escola do Discípulo é uma bênção, amém? A Escola do Discípulo nasceu, e é por isso que eu coloquei essa camiseta, porque eu queria contar isso para vocês. A Escola do Discípulo nasceu em 2012 como projeto de ensino da nossa igreja. Começou com uma sala de aula e 30 pessoas, se eu não me engano, alunos. Eu era o professor, o único professor, e foi uma bênção. E vários de vocês já passaram pela Escola do Discípulo, já foram meus alunos lá. E a Escola do Discípulo, pela graça de Jesus, começou a crescer. Foi chegando mais aluno, foi chegando mais professor. Fomos tendo mais condição de implementar projetos, e aí fomos implementando. E aí nós abrimos um canal no YouTube. Nós começamos a postar algumas coisas e tivemos uma ideia de fazer um documentário sobre a história da igreja. Fizemos. E foi maravilhoso, meu irmão. Deus abençoou. Hoje o canal da Escola do Discípulo está lá com 230 mil inscritos. Mais de, 7 milhões de visualizações. De repente a Escola do Discípulo apareceu para o Brasil, entendeu? E a gente começou a receber contato de um monte de gente, querendo gravar com a gente, querendo fazer parceria para novos projetos. E meu irmão, a minha cabeça, a cabeça do Felipe, a cabeça do pastor Gilson, pipoca de ideia, pipoca de projeto. E todo projeto a gente pensa, cara, vai ser uma bênção, vai alcançar as pessoas, vai ser uma bênção para o reino, as pessoas vão ser atraídas a Jesus. Mas eu tenho que parar e olhar para baixo e falar: opa, eu estou no lugar, eu ia dar um pulo que Deus não me mandou dar. Deus não me mandou por esse caminho, eu estou sendo guiado pelas minhas ideias daquilo que vai ser bom, de como Deus vai cumprir as promessas dele. Muito cuidado com as suas boas ideias ministeriais. Troque isso por intimidade com Deus e obediência, para você não ficar
Tentativa e erro, tentativa e erro, tentativa e erro. Deus não precisa das suas boas ideias, Ele quer a sua obediência. Aí, teve uma grande editora no Brasil, entrou em contato com a gente, falou, olha, nós queremos fazer uma parceria, porque vocês são uma bênção. Eu falei, amém. Olha, nós vamos mandar muitos livros para vocês, e aí, vocês façam vídeos sobre os livros que a gente vai mandar, e façam a propaganda, coloquem o link, mas tem um porém, vocês não vão poder fazer isso mais para ninguém, é exclusividade. A gente vai comprar o horário nos vídeos de vocês, tipo assim, né? Aí eu falei, rapaz, parece bom, né? Tipo, é só colocar o link ali da pessoa, fazer a propaganda e tal. Aí, mas não estava fechando. Aí eu tirei uns dias para orar. Falei, Deus, é o inimigo mesmo, né? Porque me tentou com livro. Rapaz, é onde eu caio sempre. Coisa que professor, teólogo, mas quer livro. Eu não preciso comer, não. Eu posso morrer de inanição se eu tiver livro novo. Aí eu falei, Deus, eu não posso vincular, vender a escola do discípulo, dar exclusividade para ninguém. A gente pode até fazer parcerias, mas nesses termos, não. Ainda que seja muito bom, ainda que possa abençoar pessoas. Não, eu prefiro ficar na obediência. Aí ligamos para essa editora e falamos, ó, não vamos fechar nesses termos aí, Deus abençoe vocês, fica na paz. No dia seguinte, eu recebo um e-mail de um cara do Espírito Santo, falando assim, senti no coração de fazer uma oferta para a escola do discípulo de R$5.000 para vocês comprarem livros. Cara, você não precisa se vender, o Senhor provê, o Senhor é que cuida de nós. Não adianta eu tentar ter uma boa ideia e me lançar num negócio e falar, Deus, me pega. Não, eu vou fazer aquilo que Deus me mandou. E aí tem muita gente que fala assim, vamos fazer um vídeo tal, para falar de tal tema. Aí eu falo, puxa, mas a gente está expondo a Bíblia, né, e tal. Não, mas a gente tem que fazer um vídeo tal, porque tem muitas visualizações, e as pessoas estão querendo falar sobre esse tema agora, e a gente vai falar sobre isso. Vamos fazer um documentário assim, vamos fazer um projeto assim. E ideia não para, meu irmão. E aí nós pegamos esse final de ano para dizer, não, Deus, nós precisamos ir para o deserto e ouvir a tua voz, porque eu não quero fazer nada na escola do discípulo que não seja uma direção tua, eu não quero boa ideia, eu quero ouvir a tua voz, isso não tem preço. Se o Senhor quiser que a gente feche o canal, amanhã a gente fecha, aquilo que o Senhor mandar a gente fazer, a gente faz, mas eu não vou ficar correndo atrás de visualização, eu não vou ficar correndo atrás de fama, não vou me jogar e sair flutuando e aparecer para as pessoas como se eu fosse o maioral, importa que o Senhor cresça e eu diminua. Mas é fácil cair. Indo para o final, meus irmãos. Essa tentação vai aparecer em 2021. Mas como Jesus venceu, você pode vencer. Como é que Jesus venceu essas tentações? Em primeiro lugar, nós já falamos. Ele saiu da euforia para o lugar de escuta. Ele foi para o lugar da contemplação. Ele foi ouvir a voz do Senhor. Ele não ficou baseado nas suas próprias ideias, nas sugestões das outras pessoas, ou até das interpretações dos rabinos da sua época de como seria o Messias. Se Jesus tivesse ido pela opinião das pessoas, ele teria sido um rebelde político. Mas ele não fez isso. Ele foi ouvir a Deus. Então, em primeiro lugar, em 2021, eu não sei qual foi o primeiro plano que você colocou na sua lista. Risca. E escreve por cima. Ouvir a Deus. Em 2021, eu vou ter tempo com Ele. Eu vou voluntariamente para o deserto, para o lugar da solitude, para o silêncio, para ouvir a voz do Senhor. Essa é a primeira coisa. E isso está completamente alinhado com aquilo que Tiago fala. Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. A primeira coisa que Jesus fez foi sujeitar-se a Deus, buscar intimidade, ir para o secreto, ir ficar sozinho. Sai um pouco das redes sociais. Teve até alguém que me perguntou, cara, você sumiu? Sumi mesmo. Eu preciso sair da muvuca. Preciso ouvir Deus, eu não consigo ouvir Deus no barulho.
Sujeite-se a Deus. Faça um jejum, irmão. Começa 2021 com jejum. Começa 2021 ouvindo Deus e mergulhando na palavra. A gente está estudando Lucas, o Evangelho de Lucas, agora na Escola do Discípulo. Hoje de manhã tivemos uma aula fantástica em Lucas capítulo 3. Semana que vem vamos voltar para esse texto em Lucas capítulo 4 e vamos estudar todo o Evangelho de Lucas. Faça isso, coloca isso como seu objetivo. Em segundo lugar, o que Tiago fala para nós e Jesus fez: resistir o diabo. Como é que se resiste o diabo, irmão? Como é que se resiste um ser sobrenatural, com poder sobrenatural? E você, mano, eu não consigo, irmão, como que resiste o diabo, irmão? Eu falei para vocês que eu botei a meta de emagrecer, de perder quilo. Tem tentação toda hora. Eu cheguei em casa outro dia, a Carol falou: amor, fiz pudim. Eu falei: é o inimigo. É o inimigo, tô brincando. É o adversário, querendo me desviar. Não. Mas se a gente cede diante do pudim, como que a gente vai resistir um ser sobrenatural? Como Jesus resistiu? Com a palavra de Deus, porque ela é a nossa espada. É com ela que nós resistimos o ataque do inimigo. É com ela que nós atacamos o inimigo. É assim que se resiste o diabo. Não se resiste o diabo falando: não vou pecar, não vou pecar, não vou pecar, não vou pecar, não vou pecar. Olha para Jesus, faça o sinal da cruz, não vou pecar, 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 não vou pecar. Putz, pequei. Resista o diabo com as Escrituras. As minhas palavras não têm poder contra Satanás, mas a palavra de Deus o faz recuar. E quando nós que somos ovelhas fracas, tomamos a palavra de Deus nos nossos lábios, é nesse momento que as ovelhas rugem como um leão. Com a palavra de Deus nos nossos lábios, é assim que nós resistimos ao diabo, é assim que Jesus resistiu ao diabo. E em terceiro lugar, confie em Deus. Não fuja da tentação, irmão. Não fique com medo do diabo. Jesus foi direto para o deserto para ser tentado. Jesus não tinha medo do diabo, porque ele sabia que Deus estava com ele. Tenha fé em Deus, irmão. A Bíblia nos diz que não vos sobreveio tentação maior do que vocês podem suportar. Mas junto com a tentação, Deus já providenciou um escape. Confie em Deus que nenhuma tentação em 2021 será mais poderosa do que você pode suportar. Mas você deve resistir à palavra, com a palavra de Deus, e você deve se sujeitar a Ele em todo o tempo. Assim nós vencemos as tentações com Jesus. Com discernimento, com sujeição a Deus, com Bíblia na ponta da língua e com fé que o Senhor estará conosco. Amém? Deus estará com você em 2021. Hoje eu até atravessei o tempo que, né, peço perdão a vocês, mas hoje eu estava empolgado. E eu quero dizer para você que em 2021, Deus tem coisas maravilhosas para você. Não morde a isca, não. Não morde a isca, não. Permanece submisso ao seu Pai. Permanece sujeito à sua vontade. Permaneça no lugar da escuta. E com certeza você vai viver planos que são bons, perfeitos e agradáveis para você. A Bíblia diz: eu é que sei os pensamentos que tenho sobre vós, são pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Deus tem coisas boas para nós em 2021, creia nisso. Mas se sujeite a Deus e mergulhe na palavra. Faça de 2021 o melhor ano da sua vida ao ceder o controle para Ele. Amém? Vamos ficar de pé? Nós já estamos encerrando. Eu vou fazer uma oração, mas eu gostaria que você fechasse os seus olhos aí e refletisse como que está a sua posição diante das tentações. Você tem caminhado em vitória? Ou nem tanto assim? Deus, essa é a tua palavra e nós a recebemos com o coração aberto. Nós queremos declarar como indivíduos e comunidade que 2021 será o ano em que o Senhor será de fato o Senhor das nossas vidas. Nós não tentaremos viver saciando os nossos desejos, não. Nós não vamos viver tentando arrumar um atalho para dar destino à nossa própria vida, não.
Nós não tentaremos o Senhor, não. Nós viveremos em submissão, nos alimentando da Tua palavra, em constante adoração ao Senhor, em constante submissão à Tua palavra. 2021 será maravilhoso, justamente porque nós estamos saindo do volante e deixando o Teu Espírito nos guiar. Eu quero declarar isso sobre todos nós, ó Deus, que aquela pessoa que está aqui nessa noite e abraçou essa palavra, saia daqui cheia do Teu Espírito Santo, para enfrentar e vencer as tentações como Jesus. Nós enfrentaremos o diabo e venceremos no Teu poder, em nome de Jesus.